Olá, meu querido irmão, que bênção! Olha só, começamos hoje a nossa aula com um vídeo falando sobre as 5 solas da Reforma Protestante. E o assunto da nossa aula é a caracterização das seitas. Aí você me pergunta, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Bem, tem a ver que é exatamente a partir da Reforma Protestante que nós vamos adquirir um desfecho do que é, na perspectiva bíblica, uma seita, ou seja, um desvio, uma escola diferente daquela que é a doutrina dos apóstolos. E uma escola diferente nesse caso não é uma coisa simplesmente sutil como nós vimos em outros momentos. Neste momento, falar de uma seita é falar de um desvio fundamental, algo que não deveria estar acontecendo, e é exatamente as solas que vai trazer para nós esse entendimento aí. As 5 solas da Reforma Protestante, ou seja, os 5 somentes, né, da Reforma Protestante, eles vêm para nos lembrar aquilo que é fundamental, ou seja, nós podemos ter diferentes crenças, nós podemos ter diferentes assentos teológicos nas igrejas protestantes, mas nós não podemos nos desviar desses 5 fundamentos, desses 5 pilares. Quando nós nos afastamos desses 5 pilares, nós estamos promovendo um pensamento herege. O que seriam esses 5 pilares? Como você tem na sua tela, primeiro, sola gratia, ou seja, somente a graça. O que significa somente a graça? Efésios 2:8, pela graça nós somos salvos. O que isso quer dizer? Que não existe outro meio de salvação a não ser a escolha do próprio Deus. Não foi a nossa escolha. O texto bíblico deixa bem claro, né? A proposta do relacionamento de Jesus com os seus discípulos, ela enfatiza isso. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Então Deus, ele escolheu nos amar, ele fez esse primeiro movimento. Existe resposta? Bem, aí é uma discussão um pouco mais longa, né? Como é que se dá a nossa resposta? Inclusive, eu acho que onde tem as maiores discussões não é no movimento de Deus, mas é exatamente no mistério da nossa cooperação. Se você for pensar, quase todas as discussões estão aí. Dificilmente alguém discorda que o primeiro movimento, ainda quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, foi um movimento de Deus. Pela graça nós somos salvos. É um movimento de Deus, foi a escolha de Deus, foi o sacrifício de Deus. E nós somos salvos pela graça mediante a fé, ou seja, a sola fide, somente a fé. A fé é algo que Deus, é uma graça de Deus, é um presente de Deus ao homem. Ao homem não é possível desenvolver de forma autônoma fé. Eu não poderia desenvolver fé de mim mesmo. A graça é pela fé. E a fé implica o quê? Significa que não é pelas obras, não é pelo meu esforço, é pela fé, pelo dom divino da fé que eu me achego a Deus. Ou seja, eu não produzo boas obras para ser salvo, mas eu produzo boas obras porque eu sou salvo. Ou seja, é a graça mediante a fé que me habilita a produzir boas obras que serão aceitas por Deus. Então não é uma luta contra as obras, mas o entendimento que a obra ela não é um padrão para a salvação, mas ela é fruto da nossa salvação. Ou seja, é a graça e a fé, somente a fé. As minhas obras elas não podem me levar a Deus. E quando eu falo de fé, eu estou falando do entendimento de que é esta fé que me leva a Cristo, ou seja, solos Christus, ou seja, somente a Cristo. Não existe outro meio de salvação, não existe outro caminho, não existe outra forma de eu me achegar a Deus que não seja realmente o Senhor Jesus Cristo. A graça, a fé no Senhor Jesus, não são as obras, as minhas obras, é a fé no próprio Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos então para sola Escritura, porque são as Escrituras que testemunham de Cristo. Então você está vendo como é que uma coisa está ligando a outra, ou seja, a graça de Deus mediante a fé que me leva a Cristo. E quem testemunha de Cristo?
as Escrituras, ou seja, não existe outro elemento de tamanha autoridade a não ser a Escritura. Não existe uma palavra que se equipare às Escrituras. Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre isso, mas como é fundamental entender que tudo aquilo que se desvia da Santa Escritura também se desvia do caminho da salvação e dos fundamentos, dos pilares da igreja evangélica, da igreja de Cristo. Então, e por último, soli deu glória, ou seja, glória somente a Deus. Ou seja, esta igreja que por fim é plantada, ela glorifica somente a Deus. Não existe outra razão de ser. Se outros buscam glória para si mesmo, eles estão correndo atrás do próprio vento. E receberão nessa vida os próprios aplausos, mas não receberão nada diante de Deus, porque a glória ela deve ser devida somente a Deus. Nós estamos dizendo que aquele que está no corpo de Cristo, na igreja invisível, este é um ungido de Deus, esse é um salvo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhuma placa humana que possa salvar, porque essa glória não é dividida com denominações ou com nomes de autoridade. A glória ela é somente a Deus, ou seja, a graça pela fé no Senhor Jesus Cristo, testemunhado pelas Escrituras, que dão glória a Deus, ou seja, Jesus veio em nome de Deus. O método mais eficiente para nós identificarmos, então, aqui dentro da apologética, são 4 caminhos que são formados a partir das 5 solas, que são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Ou seja, é a adição de escritos, a subtração de divindade, a multiplicação de caminhos e a divisão da glória. Esses 4 elementos, né, a gente coloca usando termos matemáticos, que é para ficar bem didático, como eles se desviam das 5 solas da Reforma Protestante. A partir deles, então, nós vamos usar como se fosse realmente uma peneira, como se fosse realmente um crivo para nós trabalharmos, para nós identificarmos aqueles que se desviam da fé evangélica. Então vamos trabalhar aqui um por um para nós vermos melhor isso daí. O primeiro elemento que nós vamos trabalhar é a adição. O que o grupo faz na adição? Então esses grupos, eles adicionam livros, escritos ou mesmo falas com o mesmo peso da Bíblia. Então, nesse primeiro momento, nós temos aí esses grupos trazendo seus próprios manuais de fé. Você se lembra quando nós falamos da definição de seita? Então, a seita ela traz acréscimo de livros, acréscimo de rituais, acréscimo de homens de autoridade. Então, aqui nesse primeiro momento, nós vamos estar observando assim, como é dada a fala de autoridade dentro desse grupo. Existe um livro que ele tem a mesma autoridade que a Bíblia, a fala dela não passa pelo julgamento da Bíblia enquanto palavra de Deus, ou mesmo, no caso mais extremo, a Bíblia é completamente anulada, ela é colocada de escanteio. Existe esse elemento? Como nós vimos ali na Reforma Protestante, a Igreja Católica até hoje, ela iguala a sua autoridade à autoridade da própria Bíblia. Ela afirma que, claro, quando eu falo ela, não estou falando que todo católico ele pensa assim. Eu estou falando dos seus teólogos, da sua liderança. Esses teólogos, esses líderes, eles afirmam que a Bíblia ela pode ser julgada pela igreja porque a Bíblia nasceu dentro da igreja. Mas quando eles pensam assim, eles incorrem em grande erro. Da mesma forma que eu falei com vocês, que os liberais, eles usam o racionalismo para se colocar como argumento melhor do que o da palavra de Deus, também os católicos usam a experiência da igreja como algo que está acima da palavra de Deus. Então, eu até usei esse exemplo da Igreja Católica como exemplo da metodologia da apologética mística, ou seja, a minha experiência, ela vem primeiro. Quando não está aliada ao pressuposicionalismo, como nós vimos, aí existe um tropeço. Da mesma forma que os liberais tropeçam também, colocando o próprio método racionalista acima da Bíblia enquanto palavra de Deus. Quando nós vamos para Paulo, que é o maior teólogo ali no Novo Testamento, olha a preocupação de Paulo com a doutrina. Paulo diz,
quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso para admoestares, ou seja, para você corrigir, aconselhar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo 4,6, Paulo vai dizer: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentando com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Em 2 Timóteo 4,2 vai dizer: prega a palavra, insta a tempo ou fora de tempo, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então nós vemos aqui Paulo com uma preocupação grande com o que é a doutrina. Mas qual doutrina? A sã doutrina. Ele vai dizer assim: pois haverá tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E em Tito 2,1 também Paulo vai dizer: tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Então não é qualquer doutrina, é a sã doutrina. Mas afinal de contas, o que é então a sã doutrina? Como nós vimos anteriormente, existem 3 tipos de doutrinas: as doutrinas de Deus, as doutrinas dos homens e as doutrinas de demônios. Se existem só 3 doutrinas, eu vou julgar então que a sã doutrina é a doutrina de Deus. Existem 3 termos que caracterizam a sã doutrina na Bíblia. Quais são? Tito 2,10, Paulo vai usar o termo doutrina de Deus. Em 2 João 1,9, João vai usar o termo doutrina de Cristo. Em Atos 2,42, Lucas vai usar o termo doutrina dos apóstolos. Então olha só que interessante, nós temos aqui um balizador de como nós podemos entender essa doutrina. É a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo e a doutrina dos apóstolos. Ou seja, e onde está descrito isso daí? Isso daí pode ser reproduzido hoje, como nós vimos, não. A inspiração divina, ela cessou no fechamento do cânon do Novo Testamento em 90 depois de Cristo. A partir dali o que nós temos é iluminação. Assim como o modelo dos profetas mudou na Nova Aliança, o modelo de comunicação também muda com o fim dos apóstolos, porque o marco final é a doutrina dos apóstolos. Então você tem a doutrina de Deus, que está cobrindo isso tudo aí, a doutrina de Cristo, ou seja, o ministério de Cristo, terreno de Cristo, onde ele diz que as suas palavras não passarão, e depois ele dá essa missão aos seus apóstolos, incluindo aqueles que nasceram fora do tempo, como Paulo, ou seja, aqueles que produziram material inspirado. Com a morte destes, nós temos um fechamento, então, das palavras inspiradas, e a partir dali existe, então, somente iluminação. Então, a sã doutrina, ela tem um fechamento na doutrina dos apóstolos. Onde está descrita a doutrina dos apóstolos? Onde nós podemos encontrar a doutrina dos apóstolos e a doutrina de Cristo? Nas Escrituras. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não querem vir a mim para terdes vida. E Pedro também diz, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, Pedro está falando de Paulo, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. E olha só que interessante aqui, Pedro, inspirado, reconhece as epístolas paulinas como palavra de Deus, como escrituras. Ou seja, as palavras, a doutrina, a sã doutrina, ela está nas Escrituras, onde nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. Não simplesmente na cobertura da Igreja Católica, que vai ter a sua instituição posterior ao cânon bíblico. Ou seja, a Igreja ela é julgada a igreja, eu digo não a igreja invisível, a noiva de Cristo, mas as instituições, qualquer instituição, ela é julgada pela palavra de Deus, pelas escrituras.
O próprio Senhor Jesus, depois de ressurreto, ele encontra 2 discípulos, ele vai buscar 2 discípulos no caminho de Emaús, e como ele prega para aqueles homens? Usando as Escrituras. Olha só o que diz o texto bíblico: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe a seu respeito, o que a seu respeito, constava em todas as Escrituras. Depois, no verso 42, eles disseram-lhe um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E no verso 45 eles terminam dizendo: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Ou seja, mesmo Jesus ressurreto, o que ele fez foi não falar simplesmente com suas próprias palavras. Claro que ele tem autoridade, ele poderia ali usar suas palavras, mas ele quis deixar uma lição para aqueles discípulos: recorram às Escrituras. Nas Escrituras vocês vão encontrar o caminho da salvação. É nas Escrituras. Qual é a reação de Paulo quando uma pessoa se desvia das Escrituras? O que Paulo vai dizer em Gálatas 1:8? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que já temos pregado, que seja ele maldito, anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebestes, que ele seja maldito, anátema. E olha só o que Paulo fala em Romanos 16:17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Ou seja, Paulo ele é muito enfático em relação àquele que provoca a divisão. Se o próprio apóstolo Paulo ele diz que as suas palavras deveriam ser julgadas por aquilo que foi dito inicialmente, imagina se hoje um papa, um pastor, um reverendo pode se levantar e dizer que tem uma palavra acima daquilo que está nas Santas Escrituras. Querido, isso é mais do que um absurdo, isso é um erro crasso teológico. Então nós vemos que a Igreja Católica, infelizmente, a partir de sua liderança, eu não estou dizendo aqui que todos os católicos eles tropeçam nisso, mas a partir de um grande corpo de teólogos e de uma grande parte de sua liderança, tropeçam ainda no delito de dizer que a igreja está ao mesmo nível ou até acima da palavra de Deus. Mas será que é só a Igreja Católica que tropeça nisso? Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos aqui? O primeiro exemplo que nós temos é dos Adventistas do Sétimo Dia. Os Adventistas do Sétimo Dia eles vão ter os escritos de Ellen Goldwright como inspirados tanto quanto os livros da Bíblia. Olha só essa declaração que está em uma das revistas adventistas. Cremos que Ellen Wright foi inspirado pelo Espírito Santo e seus escritos. O produto dessa inspiração tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen Wright sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Querido, olha só, essa alegação ela é muito comprometedora. Primeiro, porque nós não aceitamos que exista nenhum tipo de inspiração após o fechamento canônico. Ou seja, o que eu estou falando com vocês aqui, por mais correto que seja, tem que ser embasado na Bíblia e iluminado, mas ele não é inspirado, não é algo novo, não é algo produzido novamente para vocês. É uma iluminação. Ah, mas e as profecias? Toda profecia tem que ser julgada pela palavra. A profecia também tem um grau de, ainda que manifestação do Espírito, ela também é uma forma de iluminar a igreja, mas ela não é uma inspiração. Então, o adventista que pensa dessa forma, ele está tropeçando num dos pilares da sola da Reforma Protestante, que é a sola Escritura, e ele adiciona uma fala de autoridade. Ah, mas eu conheço determinado adventista que não pensa assim, ou determinado pastor. Eu também conheço, e eu dou glória a Deus, porque se desviam da ortodoxia adventista, mas se aproximam da verdade. Então, damos glória a Deus por esses
irmãos que estão sendo iluminados, que estão sendo limpos pela palavra de Deus, que é o que nos limpa. Então continuemos orando pela Igreja Adventista, que é uma igreja que produz muito material de qualidade, para que eles também sejam iluminados e se aproximem do Senhor, rejeitando todo tipo de afirmação de palavras que tenham tanta autoridade quanto a palavra de Deus. Um outro grupo é os Testemunhos de Jeová. Eles creem que somente com a mediação do corpo governante, ou seja, a diretoria dos Testemunhos de Jeová, formada por um número variável entre 9 e 14 pessoas nos Estados Unidos, a Bíblia vai ser compreendida. Então a Bíblia ela vai ficar em segundo plano nos estudos dos Testemunhos de Jeová e vai ser usada somente como um livro de referência. A revista A Sentinela tem sido seu principal canal para propagar as suas afirmações. E o candidato a batismo dos Testemunhos de Jeová deve então saber responder aproximadamente 125 perguntas, e a maioria delas vai negar a doutrina bíblica evangélica. Olha só que interessante, isso daqui é uma pegadinha. Você diz que a Bíblia ela é um livro de autoridade, mas que esse livro ele não pode ser entendido por qualquer pessoa. Então você tem um grupo de pessoas que é parecido com o que a Igreja Católica fez ali, você viu naquela animação. A Igreja Católica fez algo parecido, ó. A Bíblia é a palavra de Deus, mas não é qualquer um que pode entender essa palavra. Então nós temos aqui um grupo de pessoas que entendem essa palavra e eles irão lançar as suas interpretações numa revista. Então essa revista ela tem a autoridade de direcionar o crente no caso. Ou seja, essa revista ela acaba tendo a mesma autoridade da Bíblia, e a palavra dessas pessoas também tem a autoridade especial e igual à da Bíblia. Ou seja, um tropeço. Os Mormons também creem ser o livro de Mórmon a palavra de Deus, como está escrito no artigo 8 das regras de fé dos Mormons. Outros livros também são considerados inspirados, como Doutrinas e Convênios e A Pérola de Grande Valor, também são considerados com a mesma autoridade da Bíblia. Citam as variantes textuais dos manuscritos como um argumento de que a Bíblia não seja fidedigna, ou seja, além de colocar livros com o mesmo grau de inspiração, de autoridade, ainda questionam a Bíblia. Aqui não é nada tão diferente do que os liberais fazem também questionam a autoridade da Bíblia a partir de alguma coisa. Se você conhece alguém que pensa diferente da ortodoxia mórmon e assume a Bíblia a sola escritura, maravilha, não tem problema, mas a ortodoxia mórmon é essa daí. Meninos de Deus também, que a família, dizem que é melhor ler os ensinamentos de David Berg, seu fundador, do que a própria Bíblia. A Igreja da Unificação do Reverendo Moon julga ser seu princípio divino de inspiração mais elevado do que a Bíblia. Outro exemplo, consequência de abandonar as Escrituras, é observado neste movimento. Além da Bíblia, rejeitam também o Messias e seguem um outro Senhor. Agora vamos aqui para a nossa resposta apologética, que é onde nós queremos focar. Como eu disse, a apologética, o princípio direto é a resposta bíblica, ou seja, a resposta a partir da nossa fé. E o nosso objeto indireto é aquele que pensa diferente. Então, objeto direto, pensamento cristão. Objeto direto, pensamento desviante. Indireto, pensamento desviante. Qual é o objeto direto, então? O pensamento cristão. É esse daí, a resposta apologética, que é o mais importante. O apóstolo Paulo diz que as sagradas letras, elas tornam o homem sábio para a salvação pela fé em Jesus. E logo, se alguém ler a Bíblia, somente nela achará a fórmula para a vida eterna, crer em Jesus. A Bíblia é absoluta e verdadeira ao enfatizar que a salvação do homem vem exclusivamente por meio de Jesus Cristo.